Perfeito! Mais uma vez estamos gravando aqui pelo Google Meet. Aqui é o professor Antônio Roveroni, professor de Direito Tributário do curso de Direito da Universidade de Gurupi, estado de Tocantins. Eu estou aqui no momento com 14 alunos do nono período noturno, meus queridos alunos, e estamos sempre aquela advertência básica. Essa reunião está sendo gravada e a permanência, portanto, na sala implica na permissão da gravação de sua participação. Posteriormente, o vídeo será postado no canal do professor, canal do YouTube, como vídeo não listado. Mas se o professor entender que esse vídeo pode ser aproveitado pedagogicamente para próximas turmas, ficar arquivado lá na Universidade de Gurupi, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Muito bem, estado do Tocantins. Muito bem, meus queridos, já 15 alunos comigo, hoje uma sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Estamos ainda nos esforçando por manter nossas atividades acadêmicas diante dessa pandemia Covid-19, essa coisa horrorosa que veio complicar a vida do mundo inteiro, não só da gente, mas nós não vamos entregar a toalha, não. Nós vamos seguir, já estamos trabalhando, tem bastante matéria para a gente estudar e o ensino à distância é isso, você é aluno, você tem que se mexer mais, criar uma disciplina, buscar ânimo, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tema da aula de hoje, as contribuições especiais. E aí eu vou iniciar perguntando para a turma, eu fiquei com receio, porque eu olhei aqui no grupo do WhatsApp, e eu percebi que no grupo do WhatsApp, onde eu deixo claro para a turma que o tema é as contribuições especiais e a dica de leitura, recomendação de leitura do link da nossa biblioteca, está no tópico contribuições especiais, ficou um pouco longe, ficou lá em cima. Eu queria saber se vocês leram sobre as contribuições especiais ou foram bater os costados lá nas taxas que nós trabalhamos com o matutino. Estou aguardando aí de vocês, vou até fechar meu microfone, hein? Professor, eu só li sobre as taxas mesmo. Eu vi que o senhor postou o tema, que era sobre as contribuições especiais, mas os vídeos do YouTube para ver eram sobre as taxas, eu só vi os vídeos. Tá certo, a Simone viu o vídeo. A Karine Priscila está dizendo aqui, eu li sobre taxas e... Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite. Eu li sobre taxas e sobre contribuições especiais. A Karine meteu bronca, hein? Meteu bronca, muito bom, então. Quem mais viu sobre as taxas? Leandro falando que caiu energia. Já voltou de boa, né? Que bom. Chegou o Gregory, já são 18 alunos aí comigo, né? Essa é a turma que foi premiada, não foi essa turma que foi premiada na SICTEG? O melhor trabalho? A Débora é dessa turma ou do Matutino? Os dois, o primeiro e o terceiro foi da turma, o Marcos e a Débora. Muito bem, Marcos e Débora dessa turma. Débora e Marcos Marques, isso mesmo, Karine. Então, vou deixar aqui registrado um parabéns a esses dois alunos, né, que foram os trabalhos premiados com primeiro e terceiro lugares na qualidade de trabalhos na nossa mostra científica dentro da área de ciências sociais aplicadas. Fica um parabéns aí, uma satisfação muito grande de ter alunos célebres, né? Muito bem, então vamos dar seguimento, porque hoje a gente tem que ver muita coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do princípio seguinte, como eu sei que pode ter havido essa confusão e muita gente no primeiro horário, ao invés de ter lido sobre as contribuições especiais, acabou lendo sobre as taxas ou vendo o vídeo que foi produzido no Matutino, né? Então eu vou começar iniciando assim. Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa com relação às taxas, para a gente dar uma encerada nas taxas e partir para as contribuições, que hoje a intenção é a gente falar de contribuições especiais. Alguém quer colocar alguma coisa?
Professor, assim, ficou claro, eu não sei se é só isso, mas eu entendi que as taxas, elas são um tipo de tributo que é cobrado por serviços específicos, né? E serviços que podem ser ditos como divisíveis, por exemplo. Como, por exemplo, taxa de PVA, enfim, são inúmeras as taxas que nós pagamos, né? São coisas específicas e, por exemplo, não se pode falar em taxa quando se fala no coletivo, no genérico, tipo segurança pública, tem que ser algo assim bem direcionado, digamos assim. Pois é, isso mesmo. Tá? Quando você fala em segurança pública, aí já são impostos, né? Que nem a Simone aí, é natural que você no nono período dê essa escorregada. Falou taxa de IPVA. Não, IPVA é imposto. Então, quando a gente fala em imposto, para que serve o dinheiro do IPVA? Se o IPVA é imposto, ele serve para necessidades gerais. Nós vamos ver isso melhor na semana que vem. Então, assim, eu vou usar o dinheiro do IPVA para fazer manutenção de estradas, que é para todo mundo passar nelas. Isso é uma coisa. Outra coisa é a taxa que é cobrada para emplacar um carro. Taxa de emplacamento, né? Que é um serviço de emplacamento. Mas também as taxa aqui, ó, Carine, taxa judiciária, taxa de fiscalização de vigilância sanitária, taxa de Conselho Nacional do Petróleo, isso, Carine. E aí eu vou apresentar para vocês, não sei se vocês viram, na nossa sala de aula, eu vou apresentar para vocês. Eu coloquei aqui. Eu vou apresentar a tela inteira para vocês e vou ver aqui se vocês recebem. Se vocês recebem, parece que eu já estou apresentando. Muito bem, estou apresentando para todos. Vocês estão vendo a minha tela, né? Isso. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, não é isso? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos passar aqui para essa tela. Eu agora não estou vendo vocês, tá? Estou vendo só a minha tela, então se alguém quiser falar, abre o microfone e me chama. Tá legal? Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, voltei para minha tela, mas vou voltar aqui para os tributos, tá bom? Isso aqui é um material que eu postei aqui na nossa turma, Tributário 1, 2021, dentro do tópico dos tributos em espécie. E aí eu coloquei aqui, ó, pode ver, ó, foi hoje, às 19h08, uma lista preliminar de quantos tributos nós temos, tá? E aí eu vou passar aqui para vocês, ó, nós temos, ó, impostos da União, aqui, ó, eu selecionei aqui, coloquei os impostos da União, dos estados, tá aqui, ó, imposto dos estados e do DF, tá? Os dos municípios, aqui são os impostos, ok? E aí entramos em taxas aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia quantas taxas nós temos, vamos citar alguns aqui, né? Taxa de avaliação in loco das instituições de educação e cursos de graduação, Lei 10.870, 2004. Tá vendo aqui? Pois é, essa é uma taxa que eu cito lá no vídeo que eu falei de manhã com o Matutino, mas tem várias outras. Taxa de coleta de lixo, que é uma coisa meio complicada. Como é que se cobra a taxa de coleta de lixo? Como é que você faz a divisibilidade da coleta de lixo? Porque coletar lixo é uma questão de saúde pública. Né? Mas eu também, é possível a taxa de coleta de lixo, né? O Supremo decidiu nesse sentido, e tem coletas de lixo muito específicas, né? Por exemplo, coleta de lixo hospitalar, isso é uma coisa que os municípios podem cobrar, né? Taxa de conservação e limpeza pública, né? E tem várias aqui, ó, taxa de controle e fiscalização ambiental, todas com a lei, tá vendo? A lei que institucionalizou, e aí tem, ó, taxa de fiscalização da Agência Nacional de Águas, da ANA, e aí vocês vão ver uma lista imensa, né, que vai aqui, quer ver, ó, do 15º tributo até o
48º, né? Quando chega lá, taxas judiciárias, taxas do registro do comércio, tá? Taxa de utilização do mercante, do sistema de comércio exterior, o Siscomex, e assim por diante. Estão vendo aí? Estão enxergando? Né? Então, temos todas essas taxas aqui, que é evidente, ó, taxa de fiscalização de vigilância sanitária, tá vendo? E aí com as leis, e aí eu postei aqui na atividade, além disso as contribuições, tá? E aí nós temos as contribuições trabalhistas, do faturamento, contribuições, e aí tá lá na nossa atividade, eu vou passar aqui rapidamente só para você ver, eu parei aqui em 91, tá? 91 tributos, mas aqui nesse link aqui, eu vou clicar para você, aqui no portal tributário, deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte, tá? Aumentar o máximo aqui o portal tributário, onde você vai encontrar também a lista de tributos e a vantagem, né? Se você, por exemplo, quiser aqui a contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Lei 10.168/2000. Você clica aqui, ela vai abrir a Lei 10.168, tá? Que institui aqui, ó, a contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio à inovação e de outras providências. Será que a SICTEG recebeu algum financiamento vindo dessa taxa? Quem é que paga a taxa? Aqui, ó, fique instituído o programa de estímulo. Isso é só para explicar como você vai fazer para ver tudo isso, né? E não pira, não, você não precisa decorar. Vocês estão acompanhando aí? Deixa eu voltar aqui no Meet aqui. Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Estão conseguindo enxergar a tela bonitinho? Muito bem. Então, ótimo. Então tá lá, ó, fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para apoio à inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? Mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e setor produtivo, né? Aí, para fim de atendimento, artigo 2º, para fim de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica instituída a contribuição de intervenção no domínio econômico, que a gente vai entender o que é isso, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. Muitas empresas fazem isso, elas fazem contrato, pagam royalties, direitos autorais, com transferência de tecnologia para produzir aqui no Brasil alguma coisa, usar um equipamento, e todo mundo que faz isso vai pagar, né? E aí a lei vai estabelecer as condições, né? Aqui, ó. A contribuição incidirá sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a cada mês residentes ou domiciliados no interior a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput. E no parágrafo 2º desse artigo, parágrafo 2º diz lá, né, a questão dos royalties, remeterem royalties ao exterior, que é a remuneração de direitos autorais. Tá bom? Beleza? Muito bem. Deixa eu voltar a fonte aqui para a coisa não ficar muito maluca, né? Então tá, então veja bem, voltando aqui aos nossos tributos, tá bom? Esse link aqui é recomendado que você veja, tá? Tá aí a lista de tributos e o link onde você vai conseguir verificar toda a legislação. Tá ok? Beleza? Alguma dúvida? Sem dúvidas, bacana, né? Fiz isso para vocês, deixei na sala de aula. E olha, gente, presta atenção, não é para ficar maluco, não, tá? Não é para ficar doido, não. Ai, meu Deus do céu, é coisa demais. Calma. O importante nessa altura do campeonato, importante. Vocês estão me vendo aí? Tá bacana, né? Apresentando aqui.
Eu não sei se vai gravar desse jeito, né? O importante nessa altura do campeonato é você entender uma coisa. Nós estamos agora entendendo o que são tributos, o que são taxas, o que são empréstimos compulsórios, o que é a contribuição de melhoria. Tudo isso a gente já estudou. Já estudamos a contribuição de melhoria, já estudamos os tributos, gênero, tributo. Estudamos as taxas hoje, vocês viram de manhã e o material está disponível. Então foi contribuição de melhoria, tributo, gênero, empréstimos compulsórios, nós estudamos, contribuição de melhoria, taxas. Agora nós vamos estudar as contribuições especiais e na semana que vem os impostos. Tá legal? Entenderam isso? Tá? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Professor? Tá me ouvindo? Só tem uma dúvida. Tem um boleto que a gente paga conjunto ao IPVA, que quando você vai imprimir ele, fala aqueles licenciamentos, que vem em conjunto com o DPVAT também. Ele pode ser incluído nessas taxas aí ou também é imposto? Taxa de licenciamento de veículo, é taxa. Por quê? Porque, como eu expliquei de manhã, depois você dá uma olhada lá na aula, nós temos, uma coisa é a propriedade do veículo. Esse é o fato de riqueza, como nós estudamos nos índices de tributação, que a Karine está pedindo para explicar a CID, vou explicar hoje, tá? Então, veja bem, o IPVA incide sobre a propriedade do veículo. Agora, pelo fato de você ter o veículo, o Estado do Tocantins é obrigado a fazer o quê? Um cadastro desse veículo. E licenciar esse veículo para rodar. Por quê? Porque a pessoa não pode, como eu disse na aula de manhã, a pessoa não pode comprar um veículo sem saber dirigir, sem ter equipamento de segurança e sair andando por aí. Né? Então, isso causa a necessidade do Estado de duas coisas. Primeiro, exercer o poder de polícia, de fiscalizar, tá? Fiscalizar se o veículo está em ordem. Então, ele tem que fazer uma vistoria, ele tem que emplacar o seu veículo, ele tem que cadastrar o seu veículo no DETRAN, do Departamento de Trânsito Estadual. Tudo isso faz com que ele tenha um custo, e esse custo ele vai ser remunerado através da cobrança de taxa. Então, quando a gente baixa lá o boleto para pagar o IPVA, então vocês agora não confundem mais. Nós temos lá o IPVA, que é um imposto, o licenciamento, que é uma taxa, depois tem uma emissão de nada consta. Lembra disso? Taxa de emissão de certidão de nada consta. Também é uma taxa. E ainda tem uma outra coisa que a gente paga, que é o DPVAT, que é o seguro obrigatório, que eu não vou mexer nisso, porque eu quero colocar para vocês qual é a natureza jurídica do DPVAT. Já que a gente está estudando isso, eu sempre deixo essa questão. Será que ele é um tributo, o DPVAT? Não, ele é um seguro, mas um seguro obrigatório, não é? Tá? Então tem isso, tá? Beleza? Vocês estão vendo que a coisa agora já está começando a ficar, assim, muita informação. É por isso que eu quero deixar claro para vocês, não pirem, tá? Não pirem, porque é importante você saber que o importante é você saber distinguir as espécies e ter um mapa. Com o mapa, a hora que aparece o caso concreto para você resolver, você simplesmente vai pegar e vai procurar o caso concreto para resolver na legislação, vai estudar com calma o caso, né? Nós, juristas, raramente temos que sair correndo, é diferente do médico que chega uma pessoa lá jorrando sangue e ele tem que tomar uma atitude imediatamente, não pode errar. Nós sempre temos a condição de estudar, né, para elaborar o nosso parecer técnico. Beleza? Então vamos partir, sem mais delongas, para as contribuições. Professor. Fala, Roberto. Não, só na deixa do médico aí,
O médico realmente ele tem que agir de imediato, mas o médico é mais objetivo as ações, o direito é mais subjetivo. Só complementando aí. Ossos do ofício, né? Sim, ossos do ofício, claro. Eu só quis dizer que nós sempre temos mais tempo para analisarmos as questões, tá? Beleza? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, tá? Eu vou passar para uma outra tela aqui, e aqui é também, rapidamente, só passar aqui, ó. Vocês estão recebendo aí, agora a tela contribuições especiais, tá? Aqui na minha teca, né? Aqui você pode abrir aqui o sumário, tá? E no sumário você vai navegar dentro do livro, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido acessar aqui. E aí o Caparrós, né, ele diz lá, as contribuições de natureza tributária são atualmente as figuras mais abundantes no sistema brasileiro, tá? Muito bem. São realmente abundantes. Além disso, né, ele diz aqui que elas causam complexidade e muitas vezes, por equívoco, o legislador acaba criando contribuições que espelham em taxas e tributos, tá bom? E existem diversas figuras jurídicas que se enquadram no conceito de contribuições, movimento que ganhou força com o advento da atual Constituição, tá bom? Além disso, elas são de competência exclusiva da União, mas existem exceções, tá bom? E aí, navegando aqui no livro, rapidamente, você vai ver a exceção aqui, tá? A exceção onde diz lá no artigo 149 da Constituição, compete exclusivamente à União, aqui, compete exclusivamente à União, né? Instituir as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, que a Karine quer saber, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumentos de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no 146, 3, 151, 3, isso aí tudo a gente vai ver no 10º período, sem prejuízo do 1956. E aí diz lá, ó, os estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40, que é a previdência pública, né? Cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Perfeito? E aí ele traz aqui um quadrinho onde ele diz que nós temos contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, CIDs, deixa eu passar a moto aqui, contribuições de interesse das categorias profissionais e a contribuição para o custeio da iluminação pública, tá bom? E aí eu recomendo essa leitura aqui para vocês, eu não vou cansar vocês passando essa leitura, eu estou passando aqui porque eu estou meio preocupado se vocês leram ou não, né? Então fica aqui, ó, direito constitucional aqui esquematizado, o link está lá na sala de aula, e eu recomendo que você leia aqui o livro do Caparrós, tá bom? Que é eu vou até fechar isso aqui para não ter problema, sair do SEI aqui, né? Perfeito, fechar essa janela, tá certo? E voltar para a sala de aula, eu vou interromper a minha apresentação, parar a apresentação aqui e voltar para a tela normal. Muito bem, Marli está participando, mais 3 pessoas, agora são 19 alunos aqui na sala. Muito bem, perfeito. Compreenderam o lance mais ou menos? Né? E a Carolina Prevedeiro não me disse ainda se ela é sobrinha da dona Maria Helena, neta. Carolina? Ou você é tímida, Carolina? Muito bem. Tá, a Carolina não quer conversa comigo, eu também não vou. Vamos tocar a nossa vida, né?
O pagamento anual do CRM, do Corém, da OAB, ele entra em taxa? Porque é poder de polícia ou não? Não é taxa, é contribuição. Contribuição de interesse das categorias profissionais, tá? Só que veja bem, antes da gente especificar as contribuições, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença das contribuições para os outros tributos? Por que tem contribuições? E por que o Capa Rosa acabou dizendo lá que as contribuições ganharam um destaque muito grande com a Constituição de 88? Olha só que pergunta legal. Podia fazer isso valendo nota agora, hein? O que vocês acham? A Lara Calulini, que começou o curso muito animada com o direito financeiro, quando caiu no tributário, parece que meio que sumiu. Né, Lara? Hein? Bom, professor, pelo que eu vi, as contribuições especiais, elas são para financiamento da Seguridade Social, e também com relação à saúde, né? Eu acho que tem muito a ver, porque a Constituição, ela trouxe, eu não lembro exatamente qual artigo, mas ela trouxe mais relevância para a questão da Seguridade Social. É por aí, Simone, de fato é, tá? Alguém mais quer tentar explicar o que são contribuições, qual é a diferença dos impostos, que a gente não viu ainda, das taxas? Como é que eu diferencio contribuição de uma taxa? Contribuição no empréstimo. A taxa é sobre o poder de polícia que o Estado tem, né? Por exemplo, o artigo 77 do CTN, no caso. Isso, a taxa é pelo exercício do poder de polícia. Então, se é exercício do poder de polícia, é taxa, não é isso? Então, podemos dizer inicialmente que as contribuições existem, mas não pelo exercício do poder de polícia estatal. Mas por que elas existem? Por quê? Eu levei algum tempo para montar um esquema de pedagógico para explicar as contribuições, tá? Mas eu acho que hoje eu tenho um sistema que explica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? São 22 alunos aqui na sala. Quem de vocês, e todo mundo tem alguma renda aí, todo mundo tem. Quem de vocês, todo mês, de maneira espontânea, pega do que você recebeu, seja de salário, honorário, pega lá um pedaço do que você recebeu de dinheiro e guarda, pensando no futuro? Quem que faz isso aqui? Quem que tem uma poupança, uma conta investimento, pensando no futuro? Professor, eu tenho. Eu fiz para minha primeira filha uma poupança, pensando na faculdade, ou assim, aí ela preferiu a casa. Então, ela tem a casa própria dela, e ela é casada hoje, né? A casa é dela. E agora estou fazendo para minha segunda filha da mesma forma como eu fiz para a primeira. Parabéns, Geandra. Então, a Geandra, eu posso te dizer que a Geandra não é cigarra. A Geandra é formiga. Quem lembra do conto da cigarra e da formiga? Quem lembra? Estou aqui para ouvir vocês. Verdade, eu faço também, professor. Eu faço a previdência privada para aposentadoria mesmo. Mensalmente, um percentual da renda é separado, pensando na aposentadoria mesmo. Parabéns. Eu faço uma coisa errada. Eu penso nas minhas filhas e normalmente eu não penso em mim. Quer dizer, eu ponho no nome delas, faço coisa para elas e acabo esquecendo de mim. Independente disso, olha Vida só. de mãe, né, Geandra? Coisa de mãe. Pois é. Mas veja, independente disso, eu quero que vocês prestem atenção no negócio.
aqui na sala agora tem 23 pessoas. Uma sou eu, professor Roveroni. Eu não conto. Então sobram 22 pessoas. Das 22 pessoas, a Geandra e a Simone são formiga. O resto é tudo cigarra, né? O resto não é previdente. O que é previdência? É a possibilidade de ver antes, prever. Eu, de maneira prévia, eu vejo que um dia eu vou ficar velho, vou ficar cansado, não vou ter mais a mesma paciência, não vou ter mais as mesmas forças, e eu preciso ter uma reserva. Eu preciso ter, durante o verão da minha vida, quando eu estou na minha plena atividade econômica, é onde eu vou render mais. Então eu tenho que prever que o futuro eu não vou render tanto, e eu vou pegar uma parte do que eu ganho hoje, que eu estou no verão da minha vida, e guardar para aposentadoria. Você já ouviu falar de aposentadoria? Todo mundo já ouviu falar. O que quer dizer aposentadoria? Hein? Alguém sabe me dizer o que é aposentadoria? Quando o governo para de te roubar e você tem um descanso. O L aqui, quem que é o L aqui que falou? Deixa eu ver aqui. Trouxe aí. Luiz, uma visão bem senso comum, né? Luiz Cláudio, o Luiz Cláudio, né? Manda um beijão para sua mãe Conceição, para seus irmãos aí, né, Luiz? É o seguinte, cara, é bem senso comum, né? Quando o governo para de te roubar. Primeiro porque... Eu concordo com o Luiz, só discordo, eu concordo que você tem um descanso, só que o governo não para de te roubar. É justamente isso que eu ia dizer. O fato de você se aposentar não significa que você vai parar de pagar, inclusive Previdência. Tá? Porque teve uma reforma da Previdência aprovada lá nos anos 90 que dizia que o aposentado tinha que pagar Previdência. Na época a gente falava assim, mas peraí, eu pago Previdência para me aposentar, eu já estou aposentado. Né? Foi aí que, né, surgiu a chamada teoria quíntupla, né? Pentapartite, dividindo os tributos em 5 espécies, dizendo que previdência também é um tributo. Tá? Mas o que é o cerne da questão aqui é o seguinte: aposentar-se é na palavra mesmo, eu vou ficar nos meus aposentos. Isso é aposentar-se. Retire-se para os seus aposentos. Por isso que tem aposentadoria compulsória, né? O cara faz 70 anos e fala assim, vá para os seus aposentos. Né? Até a ver com abrir espaço para as futuras gerações. Né? Muito bem. Então, veja bem. Qual que é o cerne da questão? Onde eu quero chegar com essa história aí? Eu quero dizer o seguinte. Nós temos 22 pessoas na sala, só 2 são previdentes. Agora eu pergunto, quem aqui não vai envelhecer? Quem aqui não vai se cansar? Quem aqui não pode? Não pode. Olha, tem a voz das futuras gerações. Espero que essas futuras gerações estudem comigo. Eu não, eu espero estar aposentado. Os meus aposentos. Aí eu pergunto, quem não vai envelhecer aqui? Todo mundo vai envelhecer. Só que na sala onde há 22 alunos, agora 21, porque um vazou, onde há esses alunos, só 2 são formiga, o resto é tudo cigarra. O resto não é previdente, não pensa no dia de amanhã, né? É aquela coisa. E aí eu te pergunto, e daí? Bom, e daí é o seguinte, esse pessoal todo aqui, vamos imaginar que a sala seja o mundo inteiro, tá? Esse pessoal que é cigarra, que não pensa no dia da manhã, um dia vai envelhecer. Um dia não vai conseguir render a mesma coisa. E vai precisar descansar. E aí eu te pergunto, se esse pessoal não guardou o dinheiro, esse pessoal não guardou, não fez a reserva, para quem é que sobra o problema? Me diga. Para o Estado. Por quê?
É porque o Estado vai ter, de qualquer forma, o idoso, ele envelhece, ele tem mais doença, ele vai ter que ter um abrigo, não vai ter como trabalhar mais, gerar, produzir riquezas, e não vai ter como pagar imposto, porque ele não vai ter força para o trabalho, ele não vai ter um fato gerador. É isso aí. Ouvindo a voz das futuras gerações aí, da Simone, que está com o nenenzinho, né? É justamente isso aí. Eu costumo contar essas histórias assim, mais ou menos assim, né? Estamos no século XIX, Revolução Industrial. Revolução Industrial, vamos produzir as fábricas, vamos fazer as fábricas. E aí chega o pessoal lá do campo, ninguém tinha ideia de direito social nenhum, né? Nós acabamos de cortar a cabeça do rei lá na Revolução Francesa, Revolução Burguesa, Revolução Industrial. O importante é produzir, ótimo. E aí o que acontece? O cara está trabalhando lá na fábrica, escapava uma roda, uma polia qualquer, arrancava o braço do cara, o patrão olhava para ele e falava assim, cara, você está sem braço. Sem braço você não consegue trabalhar, você está demitido, né? Aí o outro envelhecia, o cara falava assim, não, você não rende mais, você está demitido. Tá certo? E no Estado liberal, né, o Estado liberal cobrava pouquíssimos impostos, cuidava basicamente de segurança interna, com garantia de contratos e defesa externa, né? Ele não tinha dinheiro para cuidar de uma legião de mendigos, ladrões, prostitutos e prostitutas que começou a acontecer nas cidades industriais. Legião, o cara andava na rua, o povo agarrando ele, né? O cara sem perna, o outro sem braço, aquele horror, né? E isso aumenta custo com segurança interna, segurança pública, né? Como é que eu cuido desses ladrões, desses problemas, né? E isso sem contar que no século XIX a gente foi se civilizando, né? A gente foi virando gente, até parece que aqui no início do século XXI parece que a gente está desvirando gente, né? Mas foi virando gente e nós começamos a pensar em termos de fraternidade, solidariedade, falando assim, pô, a pessoa está velha, ela não consegue trabalhar. Nós vamos deixar ela apodrecer aqui no meio da rua? Morre aí no meio da rua, apodrece aí que os cachorros comem, os urubu comem. Não, isso não é nem racional, né? É até questão de saúde pública. Também a gente não pode pegar os velhos e os deficientes e passar na máquina de moer carne e fazer ração para o cachorrinho da madame. Também não dá para fazer isso. Em outras palavras, sobra para quem? Para o Estado. O Estado vai ter que gastar dinheiro. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Quem está acompanhando meu raciocínio? Sim, professor. Sim, professor. Então, ótimo, muito bem. Então, veja bem, o Estado vai ter que gastar dinheiro com programas sociais, vai ter que dar uma renda para essas pessoas, vai ter que dar um jeito delas terem uma habitação, uma vida digna, o Estado vai ter que fazer isso, tá certo? Por quê? Porque essas pessoas não foram previdentes, simplesmente isso, né? Elas não foram previdentes. As formigas, ótimo, elas têm a casinha delas, mas as cigarras, quando chega o verão, vão morrer de frio. Não posso deixar isso acontecer. E isso faz com que aumentem os custos sociais do Estado. Estão entendendo? Professor, desculpe interromper de novo. Oi. Pode falar, Roberto. Não, e a Previdência serve até como um redistribuidor de renda. Por exemplo, pessoas que ganham mais, ele paga mais contribuição para cobrir eventuais, por exemplo, eventuais pessoas que pagam menos. É o princípio da equidade também, né, no caso. Mas isso aí depois vocês vão ver lá no direito previdenciário. O que eu quero que vocês entendam aqui agora no momento é a diferença das contribuições sociais, chamadas contribuições especiais, das taxas, que nós vimos de manhã, e vocês vão ver o vídeo, do empréstimo compulsório e da contribuição de melhoria. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha o meu raciocínio. Porque as pessoas, a maioria das pessoas não são previdentes, o Estado tem que gastar dinheiro com essas pessoas, com essas cigarras. Então, por conta disso, como o Estado não pode esperar que as pessoas todas sejam formigas, né, então ele tem que ter uma fonte de financiamento para isso. E aí surge o que nós podemos chamar de contribuições sociais. Eu vou criar um instituto
Instituto Nacional de Seguridade Social. Instituto Nacional de Seguridade Social é o seguro social, onde nós vamos ter a previdência, que é a aposentadoria, mas também a parte vamos dizer, do infortúnio, né? É direito securitário, né? A pessoa pode sofrer um acidente, pode perder a capacidade de trabalho, então ela vai ser encostada. Aqui no Brasil, por exemplo, está encostado pelo INSS, né? Aliás, é um problema que vocês, futuras gerações, já podem ir se preparando aí, viu? Porque fizeram aí um esquema aí do povo ter moto, né? E o povo tem moto, aí enche a cara de cachaça, se arrebenta no acidente, e o que tem de encostado no INSS por conta de acidente de moto não é brincadeira, e vocês vão ter que sustentar essa gente aí até eles morrerem, né? Puxa vida, professor, o senhor tá duro com esse pessoal. Mas o que é isso? Né? Nós temos que pensar em termos de cigarra, né, e formiga. Pois bem, mas a questão não é essa, a questão é entender a contribuição, né? Então, repare, por causa desse pessoal, eu sou obrigado a criar a contribuição social, por conta disso. Então, repare, as contribuições não são naturais, elas são causais, tá? Em cima desse raciocínio, você consegue destacar. É diferente do empréstimo compulsório. Você pode falar, mas o empréstimo compulsório tem uma causa, uma guerra externa, a iminência da guerra externa, blá, blá, blá. Tá, mas ele é uma categoria especial e ele precisa ser devolvido. Não é o caso das contribuições, né? Perfeito. Ah, professor, mas a contribuição de melhoria também, ela tem uma causa. Ela tem uma causa, sim, mas causa específica e complexa, que é a obra pública que gerou valorização imobiliária. Perfeito. Aliás, tudo tem causa, né? Tudo tem causa. Mas é diferente. É diferente. Por quê? Porque a contribuição de melhoria vai repor o dinheiro do caixa gasto. Essa é a ideia. O empréstimo compulsório vai resolver o problema da guerra externa, da urgente investimento público, né? A taxa vai financiar o serviço de poder de polícia, a fiscalização. E a contribuição? A contribuição vai manter determinados serviços estatais, prestem bem atenção no que eu estou falando para você, que por natureza não são estatais. O Estado tem obrigação, por natureza, de cuidar da sua aposentadoria? Responda para mim. Tem ou não? Não, né? É evidente que não. É você que tinha que cuidar da sua aposentadoria. Mas você não cuida, né? Não você, Simone, que é formiga. Mas os outros aí que não estão nem aí. Eu vou tentar explicar isso de outra forma, tá? Um dia eu chego lá na sala dos professores, tem um professor da engenharia, ele vira para mim e fala assim, tinha que fazer uma reforma da Previdência, é um absurdo isso aqui. Eu estou pagando aqui o Gurupiprev, mas eu tenho previdência privada, tá certo? E eu queria que isso não fosse obrigatório, eu queria que fosse voluntário. Eu falei, meu querido, tá, você tem noção de investimento, você pega o seu dinheiro, vai ter previdência privada, mas se tirar a obrigatoriedade da contribuição previdenciária, tem muita gente que vai gastar dinheiro com cachaça. E daqui a 20, 30 anos, essas pessoas vão entrar na sua casa para te roubar. Aí ele começou a falar assim, claro, o cara está com fome, não tem comida, o que ele vai fazer? Ele vai morrer de fome. Agora eu vou ficar aqui, eu vou atingir o nirvana, vou ficar aqui pensando, como se diz, meditando. Nada, não é isso que vai acontecer, vai criar uma série de problemas sociais. Vocês entenderam essa lógica, gente? Quem entendeu essa lógica? Eu preciso que vocês entendam. Professor. Consegui compreender também, professor. Isso. Tá? Eu quero que vocês entendam essa lógica, porque a partir do momento que você entende essa lógica, você entende por que existem contribuições, tá? Porque existem causas que, por natureza, não são estatais, mas acabam sobrando para o Estado, então o Estado vai criar isso. E aí você vai pesquisar lá na leitura, você vai ver que tem o salário educação, que é uma contribuição social, tem a contribuição para o INSS, que é paga pelos patrões e pelos empregados, tem uma série de contribuições de natureza social, FINS social, COFINS,
PIS, PASEP, isso tudo na leitura vocês vão ver que são contribuições sociais, tá? Aí, nós vamos passar para um segundo ponto agora que é importante entender das contribuições. Qual é esse segundo ponto? É o seguinte, a Constituição de 88, quando ela veio, ela pegou o bolo tributário, imagine que o bolo tributário está nessa garrafa aqui, tá? No governo dos militares, né, os militares ficavam, a União ficava com a maioria das rendas, até porque, né, governador, ninguém votava governador, né, era nomeado. Prefeito de cidade grande, cidade estratégica, também era nomeado. Então, os caras não deviam nada para o cidadão brasileiro, eles que nomeavam e pá, ficava tudo com a União lá, e os caras lá preocupados com a Amazônia lá, a Amazônia é nossa, aquelas coisas de militar, né? Pois bem, quando veio a Constituição de 88, o que ela fez? Ela pegou aqueles tributos que estavam concentrados na União e distribuiu para estados e municípios. Por que ela fez isso? Ora, porque é só olhar o artigo 1º da Constituição, né? A Federação Brasileira é formada pela união dissolúvel de estados e municípios. E o município tem que ter autonomia, não é isso? Tem que ter autonomia, então ele tem que ter receita. Então distribuiu para municípios e para estados uma série de dinheiros que ficavam com a União. Só que esse país que a gente nasceu, né? Que a gente não sei se deu sorte ou azar, eu acho que eu sei o que a gente deu para nascer nesse bureiro aqui. O que acontece? A União acaba, a própria Constituição de 88 fala assim, ó, a saúde é dever do Estado, é direito cidadão e dever do Estado. A educação é direito cidadão e dever do Estado. A manutenção do patrimônio histórico-cultural é direito cidadão e dever do Estado. A manutenção do meio ambiente é direito cidadão e dever do Estado. A proteção das matas, a proteção do mico-leão dourado e blá, blá, blá. É uma Constituição Social de Direitos. Tá? E aí eu te pergunto, vocês acham que Cochopó do Mato Dentro, que fica lá nos quintos dos infernos, nos interior do Brasil, você acha que o prefeito vai cuidar de patrimônio histórico-cultural? Hein? Você acha que eles vão cuidar de saúde pública? Esses brocoió, né? Nós estamos na época de eleger os brocoió, né? Espero que você esteja pensando bem, não vote em brocoió, né? Para prefeito aí na sua cidade, sei lá, né? Pode dizer que são bons, né? Tem bons candidatos, mas tem péssimos também, né? E o povo brasileiro adora eleger brocoió, né? Brocoió agora que está numa situação difícil aí. Porque o brocoió lá de cima lá parece que está ficando louco, né? Daqui a pouco ele... Bom, deixa para lá. Isso é outro assunto. Beleza. Tá? Então, o que acontece? Sobrou para a União uma série de obrigações e ela não tinha recurso. Então, aí, o que ela fez? Bom, eu não tenho recurso, então vou começar a criar contribuições. Eu preciso cuidar da Previdência. Beleza, contribuição do INSS, a Previdência vai cuidar dos aposentados. Mas mais adiante eu paro e penso, peraí, assunto bem, tem os caras que não pagam Previdência, então nós vamos ter que fazer o quê? O FIS Social, a COFINS, que a gente vai ter que dar o auxílio velhice. Independente de ter pago a INSS, o cara tem direito ao auxílio velhice. Então, bora auxílio velhice. Aí tem a licença maternidade, bora lá, vamos fazer isso. E aí, meus amigos, aí eu posso dizer a vocês, foram abertas as portinhas dos infernos. Por quê? Porque você sabe, né? Com governos que são criativos, aí surgem as ideias maravilhosas. Não, nós temos que organizar a nossa marinha mercante, os portos, modernizar os portos. Então, vamos criar uma contribuição para a modernização da marinha mercante. Né? Aí vamos inventar aqui o fundo de garantia para o tempo de serviço. Tá com o cacete lá no FGTS, bora lá, que é para garantia do trabalhador. Olha, gente, a gente precisa melhorar o cinema nacional, então vamos criar a Condecine, contribuição para o desenvolvimento do cinema. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Depois você olha a lista de contribuições lá. Hein? Travou isso aqui? Ninguém está me ouvindo? Tá normal, professor. É muita coisa, é porque a gente fica até sem palavra. Né? Então aí você vai olhar a lista lá. Eu costumo dar como exemplo sensacional, eu acho essa sensacional das contribuições. Há uns anos atrás, os nobres colegas advogados,
advoguei muitos anos, minha OAB é 505. Quem é que tem OAB 505 TO aí? Pouca gente, só eu, aliás, né? Só eu tenho. Os nobres colegas vieram assim, um grande negócio aqui. Nós descobrimos que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, teve perdas inflacionárias depois do Plano Real. Então, nós vamos entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal para pedir que reponha as perdas inflacionárias do FGTS que pertencem ao trabalhador. Ótimo, virou a coqueluche do momento no negócio advocatício, né? Teve neguinho que até botou gente aí agenciando o cliente aí, sei lá, ouvi dizer. E entraram com um volume imenso de ações para reposição das perdas inflacionárias do FGTS. A Caixa Econômica Federal falou assim, gente, no ajuste da economia todo mundo perdeu. O governo, a União Federal falou, todo mundo perdeu, não foi só o FGTS. Nós não temos dinheiro para pagar isso. O judiciário não quis nem saber. Chegou a caneta e condenou a Caixa Econômica, a União Federal, né, a fazer a reposição das perdas inflacionárias do FGTS. Mas eles não tinham dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma contribuição especial para a reposição das perdas inflacionárias do FGTS. Porque é o seguinte, né? Eu não posso fabricar dinheiro que a lei de responsabilidade fiscal me pega. Então, o que eu vou fazer? Né? Não sei se vocês lembram dessa contribuição. Quem mexe com trabalhista sabe, né? Contribuição é assim: dispensa arbitrária paga multa de 40%. Essa multa é acrescida de 10%, que é justamente a contribuição para a reposição das perdas do FGTS, que não vai para o empregado, vai lá para a União Federal poder repor esses prejuízos. Entenderam o raciocínio, gente? Posso perguntar na prova tranquilamente qual é a diferença da contribuição para a taxa? E você vai saber me dizer? Sim, professor. Como contribuição, eu estava respondendo algumas questões do que concurso, aí eu errei uma questão que era com relação à competência, porque, como o senhor disse anteriormente, a competência, em regra, é da União. Só que existem duas exceções em que o município, se não me engano, acho que o Estado também, podem entrar aí. E eu tinha errado nessa questão. Mas, com relação à diferença entre contribuição e taxas, eu consegui compreender. Ótimo, então nós podemos dizer que nós já conhecemos mais uma espécie tributária, né? Aproveitando o restinho do tempo que a gente tem aqui de gravação, que hoje é sexta-feira também, eu quero encerrar essa gravação e dispensar vocês, para vocês lerem o livro, tá? Seguinte, até o momento nós sabemos que os tributos são tipo o custo do criador pela criatura, né? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, em moeda ou em valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada através de atividade plenamente vinculada. Isso é tributo. Dentro dos tributos nós temos o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório que tem que ser por lei complementar só da União nos casos de guerra externa ou sua iminência ou relevante investimento público de caráter urgente aprovado por lei complementar. Precisa ser devolvido o empréstimo compulsório. Depois nós estudamos a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria também é um tributo, é toda a prestação pecuniária compulsória, mas ela pode ser instituída tanto por Estado como por União, como por município, enquanto o empréstimo compulsório é só da União, toda vez que houver uma obra pública e que essa obra pública dela decorra valorização imobiliária, tá? Com todas as questões que nós vimos a respeito da contribuição de melhoria. Então, não confundimos mais nem tributo, que é gênero, com a espécie empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Depois nós vimos as taxas. As taxas são cobradas quando há prestação de serviço público específico e divisível ou exercício de poder de polícia. Depois da Constituição de 88, com as privatizações, basicamente exercício de poder de polícia. E agora nós vimos as contribuições especiais. As contribuições especiais que podem ser sociais, tá certo? E as outras contribuições com as finalidades de exercício, de que o Estado faça coisas que naturalmente não são deles. Mas ainda existe a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. O que é a CID?
que foi perguntado, alguém pediu. Quem pediu para eu falar da CID aí? Eu, professor, Karine. Cara. O que é a contribuição de intervenção no domínio econômico? É um instrumento tributário que nós chamamos de extrafiscal. O que é uma coisa extrafiscal? Ela vai além do fiscal. Né? Não tem edição. Não tem uma bola extra. Você ganha, eu vou te dar um prêmio extra. Pois bem, extrafiscal é que vai além do fiscal. As CIDs são para controle pelo governo. Tá? Então, e aí o governo foi criando uma série de CIDs, tá? E olha, antes de falar das CIDs, eu vou lembrar vocês, tem intervenção, contribuição do interesse das categorias profissionais, vocês vão ver na leitura lá, OAB, CRC, conselhos profissionais, tem contribuições para o Sistema S, tá certo? Tem contribuição para o Fundo Rural, contribuição para o desenvolvimento das telecomunicações, tem contribuição até para o desenvolvimento do serviço de fiscalização, tá? Olha, nós temos os fiscais, beleza, nós precisamos desenvolver os fiscais têm que saber fazer auditoria, blá, 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 o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma contribuição, né, que vai financiar a formação dos fiscais. Tem também contribuições para os fundos, fundo do Fome Zero, fundo de combate à pobreza, fundo isso, fundo aquilo. Como eu disse, as portas dos infernos estão abertas para as contribuições, e é por isso que nós temos 92 tributos no país, como você vai ver lá no material que eu postei na sala de aula. Voltando à CID, para a gente encerrar, porque está quase encerrando o nosso tempo aqui. A contribuição de intervenção do domínio econômico, ela basicamente ela não tem a finalidade inicial de arrecadar, ela tem a finalidade de controlar a economia, tá? Olha o seguinte, tem a CID combustível. Como é que nós vamos fazer? O combustível oscila o preço internacional, né? E não é legal o combustível ficar subindo e descendo, porque ele atrapalha a minha economia. Então, o que eu vou fazer? Dentro do preço do combustível, eu vou inserir uma CID, tá? Contribuição de intervenção no domínio econômico, que vai servir o seguinte: se o preço do petróleo lá no mercado internacional subir, o que eu faço? Eu diminuo a CID aqui. Então, o preço da gasolina e do diesel fica estável. Se o preço no mercado internacional cair, o que eu faço? Eu aumento a CID e o preço do combustível fica estável. E aí não vai haver impacto do combustível, já que nós vivemos no país do caminhão, né, no preço das mercadorias. Ótimo, muito bem. Essa é a finalidade da CID. Então, CID combustíveis, que serve para controlar a emissão de combustíveis fósseis, CID importação e exportação, né, vamos criar uma contribuição aí para evitar, junto com o imposto de importação, e aí entra aquela história, né, peraí, o imposto de exportação, bom, não falamos de imposto ainda, né, para controlar a entrada de mercadoria estrangeira, beleza, ótimo, aí o cara vai lá e cria me fugiu agora, meu Deus do céu, cria lá uma outra contribuição, uma contribuição lá para controlar, nossa, não lembro agora, esqueci. Vocês vão ver na leitura, que o Supremo fala assim, isso na verdade é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, né? O Sebrae, eu preciso criar o Sebrae, né? O serviço de apoio ao pequeno empreendedor, pequenas empresas, grandes negócios, ótimo, mas como é que eu vou manter o Sebrae? O Sebrae precisa de gente, o pessoal não vai trabalhar de graça, não tem trabalho escravo no país. Então, nós vamos criar a contribuição para o Sebrae. Contribuição para o Sebrae, qual é a natureza dela? Ela é taxa? Não, ela não é taxa porque o Sebrae não tem poder de polícia. Ela é contribuição de melhoria? Não, não é contribuição de melhoria porque não valorizou o imóvel de ninguém, o Sebrae. E também não é empréstimo compulsório. Meu Deus, o que eu faço com o Sebrae? Vou fazer como contribuição para manter o Sebrae. Contribuição de intervenção no domínio econômico, porque o Sebrae vai fazer o quê? O desenvolvimento do micro e pequeno empresário. Entenderam? Quero ouvir de vocês. Só eu consegui entender, mais ou menos ainda. Eu não consegui entender totalmente sobre o CID. O senhor falou que não é necessariamente uma arrecadação, não é uma arrecadação, mas é uma maneira da União, vamos dizer assim, controlar a economia. Só que mesmo assim ainda sinto dificuldade de visualizar o que seria essa CID.
Ela não é, mas acaba sendo, viu? Porque depois, quando a União repara que está recebendo um monte de CID, entendeu? Que nem a alta da gasolina. Lembra que a gasolina estava 3,20? Foi para 5 pila e nunca mais voltou para 3,20? Imagina, né, se o governo achou bom ou não. Né? Pagou a conta da roubalheira da Petrobras com o CID de combustível em cima do preço do combustível. Quem pagou? Nós. Né? A gente pagava 3 pila no preço da gasolina, foi para 5, o povo brasileiro não tem memória, esqueceu que era 3 pila, e hoje está aí, 5 conto a gasolina. Né? Então, veja bem, ela é um tributo por quê? Porque ela é uma prestação pecuniária, pagamento em dinheiro, compulsório, obrigatória, em moeda, claro, dinheiro que é Estado, instituída em lei, todas as CIDs são instituídas em lei, você vai conferir lá na sala de aula, estão lá as leis, tá? E cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada. Por isso que ela é um tributo. Só que ela não é nem taxa, nem contribuição de melhoria, nem empréstimo compulsório. E também não é contribuição social, não é contribuição de interesse de categoria profissional, não é contribuição do sistema S, não é contribuição de assistência social, ela é o quê? É uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Né? Ou seja, um tributo e que o Estado cria mediante lei, tá? Nesse sentido, ele vai cobrar e inserir no preço das coisas, das mercadorias, dos produtos, porque tudo, como ela é um tributo que incide sobre consumo, vai estourar lá no consumidor, tá? E nesse sentido não tem para onde correr. Para onde correr se ele for instituído em lei certinho. Mas com a leitura você consegue esclarecer melhor isso. Beleza? Tá bom, gente? Tá dando 1 hora aqui de gravação, vou interromper a gravação e liberar vocês para que leiam lá. O livro do Caparrosa é bem facinho de entender. Eu entendo que você tenha dúvida com relação a isso, tá? Porque eu dou aula disso há quantos anos, né? Eu estudo tributário desde os 15 anos de idade, né? Desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a fazer técnico em contabilidade lá na minha terra, lá no interiorzão de São Paulo, lá no Cochopó do Mato, do Fundão do Mato Dentro, né? E aí leva tempo para você entender, mas dá para entender sim, você precisa se dedicar. Muito bem, alguém quer falar alguma coisa? Perfeito, então. Com 18 alunos na sala, vou encerrar a gravação, liberar a turma para estudar, tá bom? Fiquem à vontade para ler, estudar mais. Semana que vem nós vamos vê-los. Eles? Quem? Os impostos. Até mais, tudo de bom para